É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre as práticas integrativas, que é algo que eu vivo na minha realidade. Ontem vim de São Paulo direto de pós-curso de capacitação e habilitação em ozonoterapia. E como é importante eventos deste perfil para atender o nosso público, para atender esse profissional diferenciado, que é o profissional da prática integrativa. É até estranho pensar no profissional da prática integrativa, porque quem somos nós, né? Aquele que avalia o seu paciente de maneira holística, aquele que tenta entender que nós não somos um único órgão, nós somos um complexo sistema, e não só fisiológico. Temos corpo, temos mente, temos espírito, tudo junto, congregando e para ser tratado simultaneamente. E não é o que está acontecendo na grande gama e leva dos atendimentos. E é aí que a gente começa, então, a rever todo o nosso processo e entender que parece que a saúde vai ter que dar um passo para trás. Eu não estou triste com esse passo, porque esse passo para entrar na direção certa chama práticas integrativas. É a gente resgatar o que realmente é o pensamento do bem-estar, do cuidado e da promoção de saúde real para os nossos pacientes. Acho que esse aqui não está passando, não. Ah, desligado não vai mesmo, né? Aí. Obrigado, viu? Tanto é, galera, que uma pergunta: quem vive bem com dor? Vocês acham que alguém vive bem com dor? E é engraçado porque tenho certeza que vocês já tiveram alguns pacientes que chegam para vocês e falam assim: não, eu até me acostumei a viver com dor, mas não é normal isso. E as dores hoje, elas estão aumentando significativamente por conta de vários fatores. Fator 1, a nossa população envelhece. Se a nossa população envelhece, automaticamente eu tenho desgastes fisiológicos, isso pode aumentar minha dor. A nossa população, cada vez mais está todo mundo regradinho, não é? Comendo certinho, fazendo prática de atividade. O que vocês almoçaram? O problema não é nem tanto o que você almoçou, o que você comeu depois do almoço. Né? Então, nós estamos glicando, inflamando. Dor, não pensa só no conceito, dor física. Lembra que a dor emocional, às vezes, é até pior do que a dor física. Vamos lembrar da vozinha da gente? Para vocês verem como que a alimentação influencia isso e os hábitos também. Ela tinha estria, gente? Ela tinha celulite? Ela tinha lipedema? Não, né? Mas ela tinha uma atividade física contínua, porque cuidar de casa é um trabalhão. Ainda mais porque tinha uma penca de filho, que também dá um trabalhão extra, e ainda tinha que aturar o marido, que isso era o pior de tudo no meio da história. Não é não? A alimentação era diferente, o sistema como um todo de informação era diferente, as dores eram menos percebidas. Então ninguém vai viver bem sentindo dor. E esse é o nosso ponto. O futuro desse cuidado aqui é trazer bem forte a mensagem de que, com dor, seja ela física, psíquica e emocional, ninguém consegue ir adiante. Essas dores elas acabam sendo confundidas e isso traz um impacto dentro do nosso atendimento clínico e também dentro do sistema de prestação de saúde público como um todo. A dor, ela é o gatilho principal, tanto é que ela é considerada já um dos sinais fisiológicos, nosso quinto sinal padrão aí para poder entender o nosso organismo. Eu sou paciente de ozônio, gente. E eu falo que eu tenho que agradecer muito a técnica e essa mudança de visão que eu tive até comigo mesmo, porque se hoje eu estou com os meus dois joelhos ainda aí, não são o melhor do mundo? Não são, mas são meus. E não são duas próteses. Eu devo isso à técnica de ozônio. E isso foi tão importante para mim que até hoje eu sigo formando os nossos alunos com parceria aí da Roseli, certificando esses profissionais para o mercado, porque eu falo que não é só uma necessidade de ensino, mas é uma devolutiva para esse conceito e essa técnica que eu acho tão incrível na nossa vida, que é o ozônio em si. Aí morreu, aí foi. Então, quando a gente levanta, precisamos entender disso, porque vocês vieram aqui hoje, não é? Respondam para mim essas perguntinhas. O que motiva vocês? Essa é a parte que vocês falam comigo.
que motiva vocês? Respirar. Aliás, continue. Não pare de fazer isso, por favor. Respirar. Agora completa. Respirar o quê? A vida ficou filosófico. Quem mais, gente? Que mais motiva? Aprender. Claro que isso nos motiva. É um novo respirar, ó, o respirar do saber. Então a gente precisa ter, às vezes, um objetivo muito maior que te tira da cama, que faz acontecer. Por quê? Precisamos trabalhar. Quem tem boleto aí? Todo mundo, não é verdade? E apesar que o boleto é um ótimo coach, viu, gente? Ele faz se levantar da cama, trabalhar na marra, mas faz. Só que se a gente não tiver esse propósito maior, somos nós que adoecemos ao longo desse processo, ao longo da busca desse objetivo. Então, eu falo que uma das coisas gostosas que hoje eu vivo, aonde está minha clínica, aonde eu estou e como que está meu fluxo de vida, é que eu estou a 5 minutos a pé de casa. Então, eu vou a pé, eu volto a pé, não me importo de guarda-chuva do dia que chove, porque eu estou numa condição muito favorável. Chegar em casa, lembrar que daí eu tenho essas delicinhas aqui, ó, esperando a gente, né? Essa daqui eu deito, ela não entendeu que isso chama cabeça, não travesseiro. E essa sem vergonha aqui, gente, eu acho que ela queria fazer meu ilibe, porque ela pegou ele e levou para casa para tudo que é canto. Eles vão dando essas energias. Vocês têm essas figurinhas, às vezes, com outros rostinhos na vida de vocês. São seus filhos, são seus familiares, são os seus negócios. O importante é vocês começarem daqui. Porque a partir dessa motivação, você vai conseguir encontrar propósito e causa. E se nós mesmos não tivermos o nosso propósito e causa, não adianta eu ir atrás de nenhum tipo de abordagem, que a tendência ao sucesso vai ser baixíssima. Então, a gente começa trabalhando o nós. Por quê? Eu quero trazer vocês para o meu mundinho. Eu quero trazer vocês para entender um pouquinho essa nova história da dor, essa nova interpretação. E dentro desse novo mundo que, ou pelo menos que eu assim enxergo, vou tentar colocar vocês aí nessa metaversa, desse óculos aí, para a gente conseguir mostrar para vocês um pouquinho o que eu vejo desse universo ozonizado? Por que a ozonoterapia vem revolucionando o tratamento da dor? Porque ela é um complementar muito interessante e, principalmente, pessoal, que eu não estou vindo aqui para falar de eu acho, eu creio, eu prego, não. Eu acredito. Aqui eu cito, eu referencio, eu indico, tá? Por quê? Não é o Rafael falando, foi publicado aonde e como, de que forma, para quem, com qual indicação e de qual maneira, porque isso daqui não é uma mágica, muito pelo contrário, a gente tem muita ciência, tem muito estudo ainda em desenvolvimento para a gente conseguir entender realmente como que esse mocinho funciona no nosso organismo. Até porque os estudos mais recentes têm dado alguns resultados que são realmente intrigantes, para a gente entender como que o corpo faz um processo de comunicação inteligente e interessante. Exemplo disso. Vamos supor que eu vou passar um óleo ozonizado aí na pele. Sou um paciente de placa psoriática. Melhora a psoríase? Melhora. Pensando em permeação, vocês acreditam que o óleo conseguiu entrar através de toda a pele para lá na camada basal fazer alguma coisa? Não, né? Então, temos aqui um sistema de comunicação indireto, aonde o nosso crosstalking, com nível de exposição correto, do agente certo, na concentração certa, vai gerar esses segundos mensageiros que são suficientes para movimentar todo o nosso organismo. Mensageiros esses que conseguem fazer uma coisa que a nossa ciência está hoje conversando muito, que é a ciência genética. Temos nutrigenômica, temos muitos pontos dentro da genômica para trabalhar. E vocês vão ouvir bastante falar de fármacos com capacidade de indução e transdução gênica, que consegue estimular até mesmo o nível de DNA. Aqui também, pessoal. Então, a gente já tem isso há muito tempo. Não são relatos únicos e exclusivamente. São mais de 100 anos de história, com práticas clínicas, mostrando eficácia terapêutica.
E o quão grande pode ser esse nosso universo dentro do que a gente consegue promover para a saúde como um todo. Isso vai ser uma modinha, Rafa? Pode ser que alguns tenham entendido que o começo da ozonoterapia assim fosse. Os que entenderam o ozônio de verdade entenderam uma coisa fundamental. Eu não estou vindo aqui para ensinar uma técnica para vocês. Eu estou vindo aqui para falar de um conceito teórico, ou seja, um nível de especialização que utiliza do ozônio em técnicas clínicas. Então, a técnica nunca foi a ozonoterapia, o contexto da especialidade que é a ozonoterapia. E, a partir daí, eu uso as técnicas específicas dentro do meu nível de atuação pertinente. E a gente vai respeitar isso bastante, pessoal, porque uma das coisas que levou muito problema para o universo do ozônio, inclusive da aceitação, é achar que a gente pode fazer tudo. Pode entrar com agulha em qualquer tipo de tecido, em qualquer profundidade, em qualquer tipo de acesso convencional, quando não é bem assim. Eu falo isso e explico bem para os meus alunos. Quando que eu vou aprender uma aplicação intradiscal na coluna? Logo depois que você tirar seu CRM, daí você vai, porque o nosso nível é paradiscal. Essa eu ensino aqui para você, tá? Então, colocar o nível certo para a pessoa certa, com a técnica certa. Porque eu não posso deixar que esses 100 anos de história se percam e sejam desacreditados porque ele teve uma má condução de técnica. O problema não foi o ozônio. Hoje, os nossos levantamentos eles mostram que existe uma taxa de possível reação adversa de 0,0007% dos casos, sendo que a maioria ainda desses casos onde se tem a reação é clínico-dependente. Grande parte das iatrogenias foram induzidas justamente por erro profissional no meio da história. Rafa, mas se o ozônio é tão interessante assim, é tão bom, por que a gente não está com ele em tudo que é lugar? Por que a gente já não está com ele rodando aí nesse nosso universo? Por causa disso aqui, gente. Ele é bom, ele é barato, ele funciona, é não patenteável. Vocês acham que isso daqui é interessante? Para um mercado que adora um doentinho? Quantas farmácias vocês veem aqui? Aumentou bastante o número de drogarias, não é? Pois. Às vezes tem duas na mesma esquina, viu? Não, tá, se é uma só por esquina, tá bom. Lá perto de casa tem uma que tem uma nessa esquina, outra na outra esquina, e entre elas tem 3. E na outra esquina, o bar. O bar, para depois que você gastou tudo lá do medicamento, para você ganhar um pouco de coragem para voltar para casa. Pode ser parte da terapêutica, tá? Chama manguaçoterapia essa. Mas não é o tema foco hoje. Mas é quebrar os egos, gente. Entender que, às vezes, eu não preciso do complexo, eu preciso do funcional. Eu não preciso, às vezes, do medicamento alto custo, se eu fizer um preventivo, para, antes do problema se manifestar, eu conseguir ter esse paciente em maior estabilidade. E quebrar essa grande vaidade dos egos. E quem são esses principais elementos dos egos que estão aqui atrás? Eu cito todo mundo junto no que eu classifico como sendo a nossa máfia do jaleco branco. Por quê? Mercadologicamente, um doente é mais rentável do que uma pessoa sã. Eu sou farmacêutico, pessoal, de formação, e trabalhei na indústria farmacêutica. Então, eu posso falar com muita propriedade e me sinto à vontade, inclusive, para criticar minha própria profissão nesse ponto. Porque os nossos desenvolvimentos de fármacos são para aliviar sinais e sintomas. Não são para curar, não são para resolver o foco da causa do problema. É para você se manter aqui dentro, rentável mercadologicamente falando. Por quê? Pensem comigo. Olha essa situação, paciente 23 anos, obeso, dislipêmico, hiperglicêmico, apresenta uma alteração, está com hipertensão. Será que esse paciente eu já posso afirmar que ele é um hipertenso ou ele está hipertenso? Provavelmente ele está. Se eu mudar hábitos, condutas, pode ser que ele se torne um normotenso?
ele não teve a patologia adquirida. Só que como que está funcionando isso daqui? Eu tenho um remedinho que abaixa a pressão. Mas eu tenho um problema que eu estou com retenção, não estou controlando muito sol. Eu tenho um remedinho que é diurético. Nossa, mas eu acho que eu estou ficando muito estufado. Não faz mal. Eu tenho um remedinho que tira o estufamento também. Estou intolerante à lactose. Queria enzima que você pode comer lactose, está aqui, ó. Vai lá, tome e come. Então, esse é o fluxo do que a gente está preso. E, galera, é uma indústria poderosa. É uma indústria que, desde a década de 20, estava conversando com você aqui, e tem dedinho Rockefeller lá atrás. Depois, quando vocês forem estudar o que é essa máfia do jaleco branco, vocês vão ver essa evolução que veio desde lá do começo, daquela história de amplificação do mercado petrolífico. Então, olha só, o petróleo começou a mudar tudo isso junto com o ferroviário, até a gente chegar no medicamento e nessas estratégias sujas para a promoção da doença. E essas estratégias se tornaram tão sujas, que elas, às vezes, vêm travestidas de verdade na nossa vida e a gente não repara. Por quê? Se eu falar para vocês, tomar analgésico todo dia, tá certo ou tá errado? É errado, e por quê? Com vontade, gente. Vocês estão fazendo jejum intermitente? É? Cadê a causa? E às vezes piora, porque se eu paro de controlar o reflexo com o analgésico da dor, o que eu tenho que fazer? Aumentar a dose. Se eu aumento a posologia, eu aumento também a toxicidade pertinente daquele medicamento, as reações adversas de curto, médio e longo prazo. Só que a gente vem fazendo isso também de outras formas, achando que é bonito, porque nós somos enganados por essa indústria. Quem aí passa suplementos antioxidantes para os pacientes? Todo mundo, praticamente, não é? O ponto é, quanto? Vamos fazer um paralelo? Se eu colocar, olha, tem aqui uma fórmula super antioxidante para você. Vai lá que vai controlar todos os radicais livres aí do seu corpo e isso vai fazer com que você fique bem. Olha o efeito analgésico. Por que esse paciente está com excesso de redox? Por que esse paciente não está conseguindo neutralizar todas essas espécies radicalares? É por fator de exposição? É por uma alteração genética e ele não consegue fazer a tradução das enzimas fundamentais do nosso corpo? Superóxido desmutase, catalase, glutatione, por aí vai? Será que ele está numa desnutrição funcional? Porque essas enzimas são metaloativadas. Se eu não tenho, então, os metais para ativar a chavinha dela, não adianta eu ter também a enzima aí no meio da história. E se eu não procurei nenhuma dessas informações, qual que vai ser a diferença, então, de dar uma porrada de antioxidantes e o analgésico para a pessoa de dor, pensando assim? Nenhuma, né, gente? Vocês viram como a gente está preso? Às vezes e nem sabe que nós estamos presos no meio dessa matrix toda? Aqui que eu quero desconstruir com vocês. Por isso que a ideia é tentar olhar através dessa lente comum, tirando essas influências do mercado e pensando que, se somos profissionais da saúde, a premissa fundamental de um profissional da saúde é promoção de saúde. Não, olha que engraçado, a premissa fundamental é essa, a premissa fundamental não é tratamento de doença, é promoção de saúde. Rafa, e por que isso não está sendo feito? Esse estudo aqui ele foi bem interessante, ele foi levantado pelo pessoal da Semear, foi apresentado em 2017 para quando saiu a terceira edição da PICS, lá 702 de 2018, e tem o levantamento mostrando aí as indicações da ozonoterapia e no comparativo monetário com os tratamentos convencionais. Lembrando que aqui a proposta não é tirar nenhum tratamento convencional, é integralizar, complementar, para que esse tratamento seja mais rápido e eu precise ter um tempo de exposição medicamentosa menor, que eu acelere o meu processo de recuperação muito mais, ou que eu tenha um mínimo de reações adversas. Tudo vai depender de qual é a abordagem em questão que vocês vão querer trabalhar. Mas quando a gente pega os números, gente, que vocês não estão enxergando nada, né? Se vocês estão, me fala, porque eu aqui não estou enxergando.
Mas eu vou trazer para vocês. Ó. Vamos pensar aqui. O ozônio tem muitas funcionalidades. É antisséptico, é regenerador, depois eu explico como que ele faz isso. Controla tanto fungos quanto esse crosstalk. Se eu falar para vocês que lá na podologia a gente tem uma redução de pelo menos 50% do risco de amputação em pacientes tratados com ozonioterapia, torna-se uma terapêutica, pensando na saúde, hein? Interessante para a gente associar o pessoal. Se eu falar que desses pacientes tratados que tiveram daí a melhora clínica, em comparação com os tratamentos tradicionais, a taxa de reincidiva passa de que não apresenta recidiva de 90%, é muito. Ou seja, é um tratamento que resolveu e não só enxugou o gelo. Comparação de preço disso daqui. Um tratamento, se vocês entrarem num perfil de podologia, hoje eu tenho uma aluna que fez aí a entrega para o município dela, ela cobra as 10 sessões de atendimento, fica R$ 900 para o sistema público essa prestação de serviço. Na via convencional, com os medicamentos, com os fármacos e com todos os outros, e se terminar na amputação, nós estamos falando que só com condutas de R$ 11.000, e se tiver ainda amputação, isso passa de 20 mil, porque ainda vai ter a fisioterapia, vai ter a recuperação, trabalho com o estômago, ou seja, de 10 a 20 vezes mais caro o sistema convencional comparado a isso. Pois é. E você quer algo mais bruto no meio dessa história? A gente já ouviu de bastidor o quê? Mas eu ganho dinheiro na amputação. Não no curativo, não no pressão. Eu não ganho por paciente que teve resolução de problema. Eu ganho do paciente que vem pelo agravo do problema. Daí a gente fala, né? Desculpa, com perdão da palavra e a licença, né? Ô, filha da puta, viu? Porque não é o pé do teu pai, não é? Olha o que a gente precisa, então, resgatar, porque não é lógico, gente. Saiu aí matéria falando que agora nós temos a IA desenvolvendo. Ah, sério isso? Ele te falou que eu estou só no comecinho, né? Aí esse pelo menos é para comparar os custos. Saiu a IA falando que agora estamos desenvolvendo super antibióticos, não é verdade? Ótimo, se eu desenvolvo hoje um super antibiótico, o que eu terei amanhã? Não, isso já tem, para isso que era o super, é uma hiper. Vai ser pior ainda. E alguns casos a gente tem ainda a resistência induzida, a formação de biofilme, e quando a gente compara esse sistema de tratamento com a ozonioterapia, olha a flutuação de custo, gente, de um insumo que trata microbiologicamente sem gerar resistências e sem impactar na geração desses super elementos aí para a nossa história. Então, esse que é o grande problema do ozônio, porque ele tem funcionado. Se a gente compara um tratamento de dor, ele chega a ficar de 10 vezes também mais barato. A ação medicamentosa cai em custo operacional em até 90%. É por isso que daí a gente pensa, por que não está sendo utilizado? Eu não gosto dessa frase aqui. Por isso que eu trago ela para as palestras nossas, para a gente entender uma coisa. Não é que são 250 patologias que a gente vai bater na tecla aí. Uma patologia só acontece porque a gente teve uma perda. Perda de quem? Da homeostase. Muitas patologias são da mesma perda de homeostase em comum, com destinatários fins diferentes. Doença crônico-degenerativa, doença subclínica. Essa inflamação crônica subclínica pode gerar o que de doença, gente? Praticamente tudo, né? E são doenças distintas? São. Pode favorecer uma degeneração de nervoso central, pode favorecer uma síndrome do intestino irritado, pode ir para as artrites, artroses, fibromialgias, os lipedemas, ixi, uma porção de coisa. Mas essa uma porção de coisa tem uma raiz comum, não é? Doença crônica com característica de inflamação subclínica em perfil de cronicidade. Então, as nossas abordagens são múltiplas, porque a gente resolve aonde? A raiz.
E, às vezes, os benefícios associados são tão amplos porque eu tirei gatilhos comuns para várias patologias simultaneamente. E hoje a gente já tem aqui como bater na tecla, inclusive, revertendo aquela história de que não tem estudo científico, não tem embasamento disso, né? Hoje eu já falo para vocês responderem assim, quem afirma isso. Não tem estudo científico. Você não deve ter estudo científico, porque então você não soube pesquisar. Porque sim, nós temos estudos científicos. Pode ser que nem todos os estudos têm nível de evidência alto. Só que nem todos os medicamentos também têm nível de evidência alto. Quando a gente pensa em nível de evidência alto e trata na cardiologia, vocês sabem a porcentagem de condutas, medicamentos, técnicas, ações cirúrgicas que apresentam qual que é a porcentagem de nível de evidência de excelência? Quantos por cento vocês acham de conteúdo? 11%, pessoal. Ou seja, na cardiologia a gente trata com 90% de incerteza. E é do meu ozônio que vem encher o saco, né? Estranho isso. Não, nós temos aqui, os painéis são claros, eles mostram que não é que tem evidência em tudo, mas não deixa de ser algo que tem sim estudo. Por que eu gosto de quebrar aquela frase das 250 patologias? Porque ela não permite que vocês entendam isso aqui. Não é que ele é um milagreiro, coloca que ele vai funcionar de qualquer maneira. Não, ele tem também a sua janela terapêutica, ele também tem a sua via de indicação específica, e eu preciso achar dentro dessa curva de janela, que é o U invertido, esse meu platô para entender que as baixas concentrações, elas vão ter uma funcionalidade de estimular os processos regenerativos, ganho volumétricos do nosso organismo. As médias promovem ativações fisiológicas, sendo que essa ativação pode ser para aumentar algo que está deprimido, uma imunidade, por exemplo, ou estabilizar algo que está com excesso de expressão, uma inflamação. E as doses altas são as inibitórias ou sépticas. Então, a gente tem uma dose controle, gente, não é qualquer dosagem que vai colocar no nosso paciente que vai ter a resposta. A gente tem uma janela bem clara, ainda mais agora reforçada com a declaração da 4ª edição que foi lançada. Madrid está aí para dar um norte para a gente. Onde eu vou agir, como eu vou agir, qual a minha faixa de concentração indicada para aquela via de administração para eu achar isso daqui. Então, quando eu às vezes vejo aqueles absurdos de mas o ozônio é um detergente, ele é um antisséptico, ele é tóxico. É verdade isso, Rafa? É verdade isso. Vi um estudo bem bom. Ele fala que rebolar diminui o estresse. Então, pode montar a próxima plaquinha, eu vou parar só aqui assim. 5 minutos, tá bom, tô indo. Pois é. Tá certo, gente, ele é tudo isso, mas ele é tudo isso aonde? Como? Em condição clínica? Não. Por quê? Vai ser tóxico para as vias aéreas superiores. Tem indicação clínica de tratamento com vias aéreas superiores com gás? Não. Ele pode ser deletério, trabalhar aí com destruições de tecidos. Verdade, mas a gente não faz nenhuma aplicação aí no nosso organismo com concentração de 80 para cima num tecido local. Se isso foi feito, é erro da técnica profissional. O que ele tem como sendo o principal elemento que a gente fala bastante? E a partir daqui vocês vão ver como que a gente já está atualizado com as tendências da ideia genômica de todo o contexto. Todo mundo, quando fala de ozônio, bate bastante na tecla desse sistema comum, que é o sistema NRF2 com NF-kappa-beta. É um sistema que modula os nossos processos inflamatórios, aonde a NF-kappa-beta sobe e os elementos de inflamação também aumentam. Toda vez que ele sobe, ele diminui o fator eritroide, o NRF2. E isso diminui também o nosso sistema de proteção endógeno antioxidante. A ideia é que, ao tratar com a ideia de hormese, ou seja, uma irritação mínima, controlada, conhecida e modulada, que é o que a gente faz com o ozônio, eu consigo, então, estimular num nível baixo que essa nossa classe de combinações de agentes trabalhem
para o processo de transdução gênica, aumentar os nossos sistemas fisiológicos de reparo, fatores de crescimento, as enzimas antioxidantes como um todo, e, ao mesmo tempo, gerando o biofeedback negativo para o NF-kappa-beta. Agora, convenhamos, pessoal, isso daqui são todos marcadores laboratoriais e gênicos, né? Alguém inventou isso ou alguém constatou e aferiu, qualificou e quantificou? Isso foi um estudo científico. Não saiu ninguém comendo os cogumelos da Xuxa por aí para falar que é aqui que ele deve agir. É por aí que ele vai. Não, isso já está quantificado, já está qualificado laboratorialmente falando. Esse processo aqui, ele inclusive mostra como que essa transdução, desde lá de trás, quando a gente vai trabalhar com os elementos de ligação, olha lá, a condição oxidativa vem, o NRF2 está trabalhando, se ele não for, isso daqui hoje está sendo uma dor de cabeça, as proteossomas, bem como os inflamossomas, eles vão aparecer aí. Se eu não tenho ele presente, eu aumento elas, e daí eu tenho todo um sinalizador endógeno aí que vai contra praticamente essa nossa ação. No seu estímulo, olha o que ele faz lá no nosso nível de transdução gênica. Ele faz a movimentação dos elementos de P, aumenta o NRF2 disponível a nível citocelular, para que eu consiga, então, ter o aumento direto da produção dessas enzimas. Resultado disso, superóxido desmutase, catalase, ou seja, a gente vai aumentando essa nossa fonte aqui de trabalho. O NRF2, ele é praticamente um dos conceitos hoje mais fortes que a gente debate quando fala de mecanismo central da ozonoterapia. Em várias frentes. É a única que ele trabalha, Rafa? Não. E hoje a gente já tem isso bem claro, que existem várias outras frentes e vários outros subprodutos de comunicação. Se eu fosse classificar farmacologicamente o ozônio, ele poderia ser classificado como se fosse uma prodroga. Ele entra ozônio. Esse ozônio se converte em um sinalizador, que genericamente a gente chama todo mundo de ozonídeo, né? Esse sinalizador secundário que vai ter o resto da resposta no nosso organismo. Só que o entendimento mais claro agora desses nossos secundários vem mostrando que não é só a NRF2 que está conversando aí no meio da história, muito pelo contrário. A gente tem desde cargas de peróxidos trabalhando, peróxido de hidrogênio, inclusive, é um dos mais fortes e intensos. Muitos dos meus alunos, às vezes, me perguntam, estou fazendo ozônio, posso fazer peróxido terapia, Rafa? Não, você já está fazendo isso com ozônio, senão você vai perder o conceito de hormese, que é agressão controlada mínima, porque você vai subir demais o nível de agressão para esse paciente, ou faz um, ou faz outro. As comunicações intercelulares hoje, elas estão combatendo até as chamadas células zumbis, que são aquelas que perdem a capacidade de autofagia e na senescência. Esse processo, pessoal, faz com que o nosso corpo, então, ele mude por completo todas as rotas por conta dessa hormese. Entender esse processo fisiológico, esse processo aqui, ele é amplo. A gente estava trabalhando nisso? Estava. Não sou contra passante oxidante. Ação aguda, imediata, melhora, tira do redox problemático e restabelece o funcional desse nosso paciente. Agora, para o resto da vida, de maneira não controlada e sem saber o porquê disso, dessa perda de redox, não é legal. São outros fatores que conseguem dar um feedback negativo? Sim, os antioxidantes por si só conseguem fazer isso. Mas a nossa ideia é que o nosso organismo aprenda a responder de maneira positiva. Tanto é que eu gosto bastante desse conceito, que eu falo que nesse nosso elemento de sinalização interna e externa, é como se fosse um yin-yang aí dentro do nosso organismo. Enquanto um ativa, o outro abaixa, e quando o outro abaixa, o outro ativa. E isso vai girando esse fluxo do balanço funcional que tem o nosso corpo. Com agora o entendimento claro que existem, então, outros sinalizadores. Peróxido de hidrogênio, 4-hidroxidinonenol. Aliás, o 4-HNE está sendo bastante estudado, porque ele é o elemento que vai trabalhar bastante com o perfil lipídico no meio das histórias. Então, a influência dele, inclusive, quando a gente faz modulações associadas com ômega 3 e ômega 6, criam outros tipos de hidroxinonenais aí, que também fazem esse efeito imunomodulador complexo. Ou seja, o ozônio não é brinquedinho, né, gente? Olha aí a cascata fisiológica. Ela quer que eu fale em 5 minutos, por exemplo, né? Tudo isso. Vocês concordam aqui? Então, vou só citar. Isso era um dia de aula? Já estou de pé aqui, ó, te olhando. Isso daqui, gente, já era um dia de aula. A ideia hoje
Pode colocar mais meia hora? Eu deixo. Eu deixo, não vou falar nada, deixa eu continuar. Olha como então ele é complexo, pessoal. Isso daqui casa com toda a funcionalidade e realmente mostra por que nós somos profissionais da área da saúde, utilizando uma técnica que responde fisiologicamente com amparo científico. Até para eu saber aonde que eu posso potencializar cada um desses agentes, como eu citei na questão dos ômegas, pode ser na questão dos minerais, alguns aminoácidos fundamentais que vão favorecer essas cascatas todas aqui. Porque no nosso final, a ideia é ter aí um processo de estabelecimento do perfil funcional do nosso paciente. Hoje, eu trabalho num universo que eu vim da migração da estética, mas eu não consigo mais agora separar saúde e estética lá dentro da unidade. Por quê? Quem às vezes vem por estética, fica pela saúde. Quem às vezes veio pela dor, começou a se enxergar, continua pela estética. Então, é um universo que eu consegui fazer essa função toda, e o legal é que a gente começou a ter produções mostrando isso. Inclusive, uma das publicações internacionais foram minhas, mostrando que ele tem um efeito bioestimulador clínico bem interessante e sem nenhum tipo de intercorrência ou complicação. Quando a gente vai para o primeiro trabalho publicado de efeito de bioestímulo, a gente tem esse relato aqui de caso, pessoal. Paciente, após 6 sessões com ozônio, ela já tem idade, é 70 a mais, tem algumas disfunções, é pós-bariátrica. Então, não é um paciente qualquer para a gente conseguir lidar. O legal é que vocês lerem esse artigo aqui, o relato do caso. O paciente não observou muitos pontos de evolução após o tratamento. Pois é, a minha conclusão foi essa. Então, ela também tem problema oftalmológico. Então, a parte 2, agora que melhorou a pele, é mandar ela no oftalmo, né? Porque ela não está enxergando. Porque, gente, é nítido, não é? E com uma maneira segura. Ah, Rafa, mas é um efeito Cinderela, vai durar? Tratamento em associação com o PRP, esse pós é de um paciente que teve lipoatrofia pelos medicamentos do controle do soro positivo, e o pós é de 1 ano depois, pessoal. Ou seja, início de tratamento, fez o tratamento das 6 sessões, 1 ano depois ele voltou para fazer o acompanhamento. Ele manteve a condição do tecido. Então, o estresse oxidativo aí, nos seus vários tecidos, ele consegue trazer esse perfil de ação deletéria. Esse ano eu fui em um dos congressos, lá no CIOSP, juro para vocês, eu cheguei lá no congresso tristinho. Nenhuma empresa de injetável me chamou para palestrar. Eu fui palestrar por empresa de equipamento. Daí, quando eu comecei a subir aquela imagem, essa paciente é minha. Quantos ml de preenchimento vocês acham que eu usei aí? Nem preenchimento, nem bioestimulador, nem mesoterápico. Só um hidratante e ozônio, gente. 5 sessões. Temos 1 mês aí de evolução clínica dessa pele. Daí, quando eu vi essa foto, eu voltei lá para a Guerra dos Egos, vocês lembram? Falei, já sei por que não me chamam. Eu não sou comercialmente mais interessante. Por quê? Eu faço isso daqui sem consumir a indústria. Só com orientação, com o mínimo que é a base de hidratação. Eu não sei se vocês já prescreveram para os pacientes de vocês aquelas fórmulas da beleza, que vão muitos ativos funcionais. Gente, é caro para burro aquelas fórmulas, né? Elas estão de R$ 1.000 para cima. Daí você tem a certeza que não é que você não é belo, você é pobre. Que você não consegue suprir o tratamento como um todo. Essa paciente só não evoluiu mais aqui, inclusive na região do periorbicular dela, pessoal, porque estava faltando dente. Então, dente o ozônio ainda não está fazendo nascer, ele favorece a osteogênese, tá? Osteogênese ele favorece, né? O germe voltar do nada e fazer uma autoimplantia. Vamos chegar lá um dia, né? Vamos. Se a gente conseguir implantar um outro germe certinho, daí ele vem para bioestimular o desenvolvimento. Célula-tronco, nível 5. Você pega a célula adulta, coloca 4 inserções virais, ela reprograma ao perfil do que seria o embrionário. É lindo isso.
A Europa está fazendo coleta já diferenciada e reaplicando. Manda para o laboratório, reprograma, aumenta o número total e coloca no tecido. Ai, que delícia, ela já faz isso? Quantas pessoas já sabem disso? Olha como que a gente, então, precisa trazer essas informações, porque nem com o gás eu estou conseguindo atingir todo mundo ainda. Imagina levar... Depois me manda isso, que eu vou fazer questão de trazer isso para frente para vocês, porque, galera, não tem como não se apaixonar. Essa paciente tem, no máximo, toxina aqui no terço superior. O resto é tudo ozônio. E aqui, vocês estão vendo ela, não é um pós imediato, é o retorno da toxina. Ou seja, as aplicações de ozônio já terminaram há 21 dias, quando essa foto aqui foi tirada. A gente pega aí, ó, japonês, só que é bumbum agora. Geralmente, o japonês não tem um bumbum projetado, não é? Né, tadinho, um bumbum de gaveta. Fizemos, inclusive, aqui para casal, que os artigos falam de ganho de massa muscular. Isso daqui é um mês, gente. São 5 sessões de tratamento, desde músculo, subcutâneo e intradérmico, para a gente ter essa evolução aqui e ganho de volume. Rafa, então quer dizer que todos esses protocolos aqui, eu vou até passar rapidinho, só para vocês fixarem uma coisa, eles vão evoluir a partir do quê? De uma avaliação inicial, seja funcional, seja saúde, eu tenho que acertar o entendimento da indicação. A partir daí, as coisas vão fluindo. E tudo que eu conseguir trabalhar com as vias associadas, a gente vai fazer acontecer, porque brinco com os meus alunos, lembra que o ozônio é técnica, é entendimento, não é Jesus gasoso, tá certo? A gente tem todo o mecanismo fisiológico lá que a gente precisa desenvolver com o nosso paciente, desenvolver naquele organismo para que os resultados clínicos realmente sejam reais. Num paciente que não tenha condição nenhuma de ter aquela movimentação, eu primeiro tenho que gerar a condição fisiológica para o ozônio conseguir trabalhar. E esse é um dos outros grandes erros que eu vejo que acontece. Por quê? O ozônio auxilia no processo de emagrecimento? Auxilia, muito inclusive. Será que um obeso mórbido está preparado para logo no dia 1 já receber o ozônio? Ou seria melhor eu desinflamar, desintoxicar e, num segundo momento, entrar com ozônio? Vocês vêm fazer isso, gente? Muito aonde? Só se for lá na sua região. Poucos. Te juro. O pessoal chega e fala, oi, vire gás. Nem avalia o que tem de condição fisiológica, de minerais, de isso, de aquilo. Como é que eu vou saber se isso daqui vai funcionar? Né? Então a gente tem que... Olha como que traz seriedade para a nossa técnica. Olha como que a gente tem que chamar a responsabilidade, porque isso daqui, gente, é complexo. E quem trata com ozônio, já que a gente falou da dor, eu vou apresentar esse conceito aqui bem rapidinho, tá? Por quê? O paciente ele vem pela dor, mas quem trata paciente de dor com ozonioterapia aí, gente? Levanta a mão para eu ver. Qual que é a queixa deles? Principal, sem ser a dor. Ah, vai, todos eles falam a mesma coisa. Você dá a furadinha, entrega o gás e o que vem logo em seguida? Dói mais ainda, né? Vem um miado, cara. Ele dói, gente. Então, uma das coisas que eu também trabalhei bastante, estamos aí indo para o 4º ano de desenvolvimento e aumentando os nossos ANES, o ozônio pode ser trabalhado em associação com a acupuntura. Então, a gente fez um mapeio, fez um rastreio para que eu tente, de alguma maneira, diminuir a necessidade de entrar com as concentrações muito altas, mas consiga já fazer uma resposta na dor de imediato. E a gente chegou na proposta aqui da acupuntura do mestre Tung. Dentro desse perfil aqui, a gente viu que ele trabalha com esses conceitos que são holográficos, ou seja, tecidos representando tecidos entre si, regiões representando regiões entre si. E dentro dos acupontos do Tung, trabalhando com a insuflação do ozônio em si, principalmente para a zona gatilho reflexo imediato, com foco dor. Então, às vezes, aquele paciente que chega num EVA com a gente, que está de 7 a 8, se eu fosse entrar com ozonioterapia clássica aqui, eu estaria com uma concentração que ia estar na casa de 20, 30. Por quê? Condição inflamatória, dor com limitação. Oxigenação do tecido sempre melhora, só que uma oxigenação é só 10, talvez não dê conta da inflamação e da dor. A gente tira a dor por aqui,
A gente ativa o circulatório da região e receber uma aplicação de 10 é muito mais fácil do que uma de 30. E a gente entra com o sistêmico para daí começar o ajuste da homeostase desse nosso paciente. A gente tem coletado resultados aqui muito interessantes, pessoal. Por quê? Os pontos são de fácil acesso. A acupuntura de Tung não é medicina tradicional chinesa, então vocês podem fazer ela sem ter a MTC completa para fazer a associação dentro dos quadros de vocês. E a maioria dos pontos, se não estão na mão, estão no pé. A gente consegue muito facilmente, dentro do nosso atendimento, ter um acesso aí para conseguir trabalhar com ele. A gente fez a primeira publicação já mostrando isso, trabalhamos com escala EVA, trabalhamos com as fototermias, para conseguir mostrar que, sim, existe uma eficácia que a gente não estava inventando. Tiramos a base da literatura, fizemos uma proposta de ajuste clínico, fizemos uma primeira publicação já falando disso, dessa eficácia da acupuntura de correspondência ozonizada, e agora a gente está no aumento dos N de casos para a gente conseguir estabelecer mais um perfil de técnica. Por quê? Hoje o nosso paciente quer o resultado para quando? Ontem, principalmente se ele tem dor, né? Então, de uma maneira rápida, pessoal, qual é a tendência mundial? Trabalhar genômico e com resultados rápidos e seguros. Se vocês conseguirem associar isso dentro da ozonoterapia, hoje a gente consegue, de maneira genômica, com eficácia, segurança e rapidez. E é por isso que essa técnica aqui hoje, dentro da clínica, é uma das coisas que a gente mais faz. Rafa, então quer dizer que tem muita possibilidade no mundo do ozônio? Tem, eu não dei nem um centésimo que seria tudo isso para vocês. Meu objetivo maior foi tentar trazer justamente esse novo olhar, essa nova luz para mostrar as possibilidades, ver como a gente pode ainda escalar muito esse nosso universo para levar realmente a promoção de saúde para os nossos pacientes. Vou deixar aqui para vocês minhas redes sociais. Esse daqui cai lá no nosso comercial, tá, pessoal? Então, quem não me segue, segue aí. Quem tirou fotinho, depois marca o tio, por favor, que eu reposto, tá? Vou adorar ver as fotinhas de vocês. E para quem já é do ozônio e quer continuar estudando, a gente tem um programa que é o Impacto A3. Todo mês a gente tem uma aula de atualização com o que saiu de artigos científicos novos, que a gente vai para o encontro ao vivo online para conseguir discutir, explorar e aprofundar mais nesses conhecimentos ozonizados, porque às vezes uma única formação é pouco, né, gente? E sai entendimento novo todo ano. Estou aqui para auxiliar vocês dentro disso. Quem tiver interesse, esse QR Code ele leva lá para o nosso grupo de alunos, tá certo? Não é para ficar passando corrente, ação comercial, nem nada, tá, galera? É para avisar de quando vão ser os encontros, se saiu publicação científica nova, para os que tiverem interesse de participar, porque a gente sempre manda esse conteúdo complementar para vocês. A nossa ideia é trazer um mundo melhor, mais ozonizado e com acessibilidade. Eu espero que, como eu disse, esse novo olhar, essa pulguinha atrás da orelha da possibilidade, tenha funcionado, que vocês tenham visto o quão maravilhoso essa técnica pode ser nas ampliações e vão atrás de um pouquinho de informação do ozônio, viu? Obrigado. Uhul! Muito obrigada, doutor Rafael. Queria deixar você a tarde inteira aqui, Foi né, quase meia gente? hora, viu? Foi quase. Que pena que o tempo voa, né? Demais. Muito rápido. Muito rápido. Muito obrigada. Pelo sim, pelo não, pessoal, tem um resumo do que é isso num e-book. Depois, se vocês entrarem lá no grupo do QR Code, eu coloco na segunda-feira. Me manda mensagem no Insta, que daí eu mando para vocês.